Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Agora, mesmo que você não fale exatamente o que é que ele falou com você sobre suas questões pessoais, eu queria saber assim, era no sentido de você mudar alguma conduta, era no sentido de lhe consolar por alguma coisa, ou era no sentido de lhe prever alguma coisa no futuro? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. As três coisas. Mudar, a gente não muda, né, Paulo? Mudar é muito difícil, né? A gente tenta, mas a gente não muda. Eu tenho deficiência auditiva unilateral. Eu tive um acidente quando eu era criança, né? Quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu tive um acidente doméstico e eu perdi a audição de um lado. E eu tenho só um ouvido. E eu vivi a minha vida toda ouvindo só de um lado. Na época não existia aparelho auditivo apenas para um lado, existia para quem tinha surdez total. Eu nunca usei aparelho auditivo. Isso não me impediu de estudar, de casar, de ter filho, de ter uma vida normal, quase normal, porém com muitas dificuldades, né? Há 3 anos atrás, a partir da internet, do Wi-Fi, surgiu o aparelho auditivo para quem tem perda apenas de um lado. Esse aparelho, ele funciona assim, ele pega o som do lado do ouvido que você não escuta e leva para o outro lado que você escuta. Então, você tem a sensação que você está ouvindo daquele lado que você não escuta. É uma tecnologia, né, de ponta, é a última novidade em tecnologia. Não tem nem 10 anos que aconteceu isso, que surgiu o aparelho para quem não escuta apenas de um lado. Faz 3 anos que eu uso esse aparelho. Mudou bastante minha vida, minha qualidade de vida, enfim, me ajudou bastante. Mas é igual a pessoa que não tem uma perna e coloca uma prótese. Melhora, participa até de corrida, né, etc e tal. Então, com isso, eu sempre me limitei na minha vida, me considero uma pessoa limitada. Por exemplo, se fosse hoje esse meu entendimento, eu não teria feito a faculdade de arquitetura. Eu teria feito faculdade de música, porque eu adoro música. Só que eu não fiz faculdade de música, nunca estudei música, por causa dessa minha deficiência auditiva. Como é que eu vou tocar um instrumento se eu não tenho um ouvido perfeito? Então, eu sempre pensei isso, né? As coisas que ele me falou de ordem pessoal e que eu estou tentando melhorar isso em mim, exatamente isso. Essa minha crença da minha incapacidade de fazer algo. E eu estou tentando quebrar esse paradigma. Sim, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu consigo. Por exemplo, o ano passado eu entrei no curso de violão, estou estudando violão. Em 2016 eu comprei um violino, mas eu nunca fui atrás para aprender o violino. Por quê? Porque eu acreditava que eu não era capaz, por causa dessa minha pouca audição. Hoje não, hoje eu penso diferente, né? Então eu estou superando a mim mesma. Uma das coisas que ele falou para mim é isso, né? Que Ele te ajudou a superar essa limitação. a superar as dificuldades que a gente acredita que a gente tem. Porque a gente tem, sim, elas existem, né? Eu não escuto de um lado, mas eu sou capaz. Né? Então, eu tinha essa dificuldade, e isso sempre me colocou, talvez isso entre um pouco na questão da minha fé, né? Eu não acredito nas minhas capacidades. E hoje eu já estou acreditando mais. Não, eu posso estudar música, eu posso tocar um violino, eu posso tocar um violão, por que não? Com mais dificuldades, mas eu vou conseguir, né? Então, uma das coisas que ele me falou nesse sentido, de que eu posso, eu tenho condição, é possível e basta querer. Né? Isso já implica também na fé, né? Já contribui também para a fé. É verdade. Nesse Isso sentido. já ajudou bastante. Então, a autoestima, a autoconfiança, que é o que todos nós, independente de você ter uma dificuldade ou não, né, uma restrição, né, no meu caso, auditivo,
Isso não impede de você ser uma pessoa melhor, de você conseguir as coisas que você quer, de transformar no mundo melhor, né? Isso é uma questão de se melhorar também, de evoluir. Então ele fez uma terapia com você, assim, em tempo recorde, né? Fez. O que você levaria anos para fazer aí com um tratamento convencional, ele fez ali instantaneamente um tratamento, né? Para você se melhorar na relação com você mesmo. Né? Uma coisa muito interessante, eu nem ia falar isso aqui, mas vamos conversar, né? Estamos entre amigos. Eu tenho 60 anos e o corpo físico da gente, né, vai perdendo prazo de validade. Eu tinha uma coisa muito interessante. Quando eu ia no mercado, a minha filha pegava e fazia uma listinha para mim. Mãe, tá faltando isso, isso e isso. Eu levava a listinha no mercado, só que chegava lá e nem olhava a listinha. Aí eu esquecia metade das coisas. Isso é normal para uma velhinha de 60 anos. Isso é uma condição normal, todos nós, né, esquecemos. Uhum. Depois desse episódio, eu não preciso levar lista e eu compro até o que ela não falou que estava faltando, mas eu sei que estava faltando. Eu falo que deu um reset na minha mente. É muito impressionante isso, muito impressionante. Bom, a gente sempre trabalha com números, né? E números, a minha memória, ela ficou... Teve um reset mesmo, né? Deu fez um upgrade. Ele fez aí um upgrade no hardware, né? Do seu Sim, exatamente. E a minha facilidade de aprender, de memorizar, é como se eu tivesse no início da vida, né? Quando a gente é criança, que a gente memoriza as coisas com facilidade, o aprendizado. Então, isso tudo melhorou muito em mim, muito. Eu percebo isso. Né? Até agora quero escrever outro livro, né? 1 ano depois da M. Eu pratico atividade física já há 7 anos, frequento a academia com a minha filha, mas, né, dentro dos meus limites. Depois da QM, hoje eu levanto 120 quilos na perna, 20 quilos no braço, com facilidade, sem fazer força, com facilidade mesmo. Então, até minha filha vai fazer 23 anos, ela fala, mãe, nem eu faço isso. Meu professor lá da academia. Então, eu penso que o meu corpo físico também, né, a minha memória, tudo em mim teve uma mudança. Acho que até a NASA devia estudar um pouco isso. Eu faço o exame do ouvido, né, audiometria, uma vez no ano. E com o tempo, é claro, todos nós vamos perdendo a audição. Vai diminuindo a audição. Isso é um processo natural. Em dezembro, eu fui fazer a audiometria do ano. E estou ouvindo como eu estava ouvindo há 4 anos atrás. Eu tive um ganho na audição. Só que eu envelheci 4 anos. Então, o fonoaudiólogo falou para mim, Giselda, o que aconteceu com você? Você está ouvindo como você estava ouvindo há 4 anos atrás. Eu falei, porque eu estou mais jovem. Ele ficou muito espantado com isso, porque o normal seria eu perder a audição como há 4 anos atrás, né? Isso não se explica. É uma coisa assim que eu ainda preciso fazer mais exames, né, para ver como que está o meu corpo, a minha saúde física, mas é uma coisa que não se explica. Como que uma pessoa que envelheceu 4 anos, ela ganhou uma audição melhor? Eu deveria ter perdido, esse é o normal. Então, algumas coisas, assim, sabe, Paulo, mudou muito em mim, muito mesmo. A questão da memória, E eu percebi que eu estava ouvindo mais. Eu tinha muita dificuldade das notas musicais, saber qual que é o dó, qual que é o ré, tá? Eu tenho que olhar, porque eu sou visual. Eu tenho que olhar para mim saber se eu estou tocando o dó e o ré. E agora eu já percebi que eu percebo a mudança das notas musicais com o som, com o ouvido.
né? Então, são coisas assim que... Por que aconteceu isso? Alguma coisa aconteceu comigo. Quer dizer, o interessante, né, é que você tem essa deficiência auditiva e ele te disse justamente para você explorar isso, né? Porque ele disse, por que você não usa a música, né? A música é uma linguagem universal, né? Todo mundo entende as melodias. E, de fato, né, uma melodia para nos levar para uma determinada vibração, ela independe da nossa linguagem falada, né? Ela começa a tocar de um jeito que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, alcança aquela vibração que a música está imprimindo, né? Então ela é uma linguagem universal que todos entendem, de fato. E ele disse, lançou como um desafio para você, né? Sim. Use a música, sabendo que você tinha problema auditivo, né? É quase que, assim, um desafio para você. A música que eu tocar aqui na minha cidade, no Mato Grosso do Sul, eu posso tocar lá em Dubai, que as pessoas vão entender, né? Exatamente. É muito interessante isso, né? Muito interessante. E ela tem um poder de transformar a nossa energia, né? Você vê uma criança, às vezes, de 1 ano, começou a andar, né? Aí você vai escutar uma música no carnaval, ela começa a dançar naquele ritmo, né? Ninguém nunca ensinou ela a dançar, mas ela, intuitivamente, começa a escutar e o corpo dela começa a pulsar naquele ritmo. E ela começa a dançar. A gente acha engraçado, começa a filmar e tal, mas é um instinto, quer dizer, instinto não, é uma ação independente de qualquer aprendizado, né? A música imprime em você uma energia e você segue naquele sentido, seja para acalmar a mente, seja para agitar a mente, seja para relaxar o corpo ou para agitar o corpo, tanto que na academia que você frequenta, né, as pessoas colocam aquelas músicas de batida, né, pam, 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 para você seguir fazendo a ginástica naquele ritmo e realmente vai, né? Digamos, aqueles navios antigos que eram a remo, tinha lá na Grécia, por exemplo, tinha assim, no porão do navio, o motor era assim, 30, 40 homens remando. E tinha um que batia no bombo, dando ritmo, para que eles remassem todo naquele mesmo ritmo, né? Era quase uma dança, né? Porque o ritmo do tambor lá que ele batia imprimia a velocidade do navio, né? Era o acelerador, o freio, né? Então, o som tem essa capacidade realmente de nos mover, de mudar nossa energia física e mental, né? Física e mental, exatamente. Porque é o comprimento da onda, né? Entrando na parte da física, né? Cada som ele tem um comprimento de onda e aquele comprimento de onda ele atinge o nosso cérebro de várias maneiras, né? Tanto que lá na academia, depois, quando termina o exercício, né, eles colocam aquela música relaxante e as pessoas conseguem relaxar. Né? É o comprimento da onda daquele som, né, daquele som que foi emitido. Né? E é assim mesmo, né? Quando a gente vai meditar, por exemplo, né, aí eu boto uma música de um comprimento assim de onda bem largo, né, para que você possa relaxar naquele som e alcançar o nível de vibração, né, que facilita a meditação, né? Sim, sim. Eu me recordei aqui, Paulo, o nome do cientista que eu citei, que falava sobre a nossa conexão com o universo, Tesla, né? Nikola Tesla. Tesla. Né? Ele falava muito nisso, inclusive ele falava dos números, né? Mas ele falava que nós temos a comunicação, nós temos uma sintonia direta com o universo. É que a gente não sabe lidar com isso, né? Não sabemos ainda, né? Estamos lutando e eles falam também que a música ela é a magia condensada. Né? Quem falou foi Tesla? Não. Eu já ouvi essa frase em algum lugar, né? Mudando para música. Que a música ela é a magia condensada, porque ela não deixa de ser uma magia. Né? Você está numa vibração de uma música, você muda. Aqui no meu estado, na minha cidade, o sertanejo, né?
é o que é cultural, assim, né? O sertanejo. Predomina, né? Sertanejo. Michel Teló daqui, Luan Santana daqui, né? Então, assim, é um tipo, é um ritmo de música, né? Já em outros estados já é outro estilo de música, né? Então é outra vibração também, né? É verdade. Agora, aquele ser, ele falou para você assim: volte, aproveite e leve para o mundo. Eu entendi isso. Leve para o mundo a mensagem através da música. Que mensagem que ele mandou você trazer? Ele especificou qual a mensagem? Sim, nós temos que ser melhor conosco mesmo, né? Essa é a grande verdade, a colheita, né? Que a gente sendo melhor com a gente mesmo, tudo à nossa volta vai mudar, o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar. Se você é melhor com você mesmo, você vai ser melhor com sua família, né? Com a sociedade que você vive, no seu trabalho. Se você é melhor com você mesmo, né? Tudo volta. Então, o grande lance é esse, é se melhorar. O que é ser melhor com si mesmo? Se tornar um ser ser humano autêntico. melhor? Ser autêntico, ser coerente. Ser autêntico, ser coerente. Não usar as pessoas como trampolim, por exemplo. Ser verdadeiro e Ser verdadeiro. considerar amar a si mesmo também seria isso, amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Mas é o amor desinteressado, né? É o amor, não é o sentimento da forma materialista como a gente conhece. Que nós Sei, sei. conhecemos os bons sentimentos. Eu encontrei uma pessoa, um mendigo na rua com fome, eu vou dar um dinheiro para ele comer, né? Eu estou sendo bom, às vezes até não, né? Porque eu estou tirando o problema da minha frente, eu estou afastando o problema da minha frente, vou Às dar um vezes você dinheiro para dá ele comer. para ele sumir, né? Para Para ele ele sair sair dali. dali de perto, né? Isso é caridade? A gente pensa que é, né? A gente pensa que é caridade, mas não é isso que ele precisa. Então, esses sentimentos em nós, eles são muito primitivos, né? Porque se eu fosse um ser humano mais evoluído, sim, eu ia dar para ele comer, porque ele está com fome. Sim, claro, naquele momento, mas eu ia querer saber de onde ele veio, onde ele está, tem família, não tem, dá um trabalho, abrigo, enfim, né? Eu ia Por que que ele cuidar, chegou naquela situação, né? sim, eu ia cuidar desse ser como se fosse da minha família, um filho, um pai, né? Se eu fosse um Sim. ser humano evoluído, mas eu não tenho condição financeira. Mas você não precisa ter condição financeira para você ajudar, não é mesmo? Ouvir uma pessoa que precisa conversar, desabafar, isso aí já não precisa de dinheiro para fazer isso, né? E às vezes a gente não tem isso, não tem esse start, né? É verdade. Vou ouvir, né? Enfim, tem muitas coisas que nós podemos fazer, mas no nosso egoísmo, a gente não tem esse entendimento. Me diga uma coisa, você, quando estava lá com esse ser, disse que você tem que voltar. Ele deu a entender que você ficaria lá, mas que por um pedido da sua filha, você ia voltar para atender a ela, né? O merecimento dela, Sim, no caso. sim. Aí, instantaneamente, você apareceu no seu quarto, viu seu corpo, ou teve uma viagem assim de lá para cá, uma transição, alguma coisa assim? Não, eu só me recordo, do teto, né? Já Do no teto do meu descendo. quarto, descendo, como se tivesse assim, né? No fundo da piscina e emergia, só que eu estava no fundo da piscina, sem respirar, ali é um pouco desconfortável. Quando você respira, dá aquela sensação boa. Comigo foi ao contrário. Eu estava naquela sensação boa, maravilhosa, e eu vim entrando, entrei no meu corpo, senti o baque, assim, quando o carro freia, né? Que você dá aquele baque, assim, entrando no corpo.
E por alguns minutos ainda fiquei naquela sensação muito boa de leveza, de respirar, e aos poucos tudo foi voltando ao que era antes, né? A dificuldade de Uhum. respirar, o corpo pesado, porque lá o meu corpo era muito leve, eu flutuava, levitava, né? A gente usa essa Uhum. palavra, levitar. Eu olhava, a minha percepção era em todas as dimensões. Eu estava falando com ele à minha frente, mas eu via atrás, eu via os pássaros, eu via a árvore, eu via o céu que estava atrás de mim, que estava no meu lateral direito, eu tinha uma visão panorâmica, né, de tudo. Uhum. Então era tudo muito diferente. Sim. Quer dizer, o que era diferente, além das cores? Porque você disse que via árvores, via grama, via céu. Tudo era diferente ou só as cores eram diferentes? Não, tudo era diferente. Tudo. Era mais Era bonito? muito mais. Eu acho que era o próprio Jardim do Éden, que é Uhum. descrito na Bíblia. Era Uhum. não tinha construções, não tinha casa, era um campo aberto. E eu ia ser levada dali para outro lugar, eu não ia ficar ali, né? Aqueles seres que eu não consegui ver com nitidez, porque eles foram desintegrados antes de chegar perto de Sim. mim. Mas Uhum. eles iriam me levar para algum lugar. E eu estava E muito feliz, porque eu sabia que eles vinham na minha direção me levar. Eu não senti medo, não senti uhum. pavor, nada. Nossa, eu fiquei numa felicidade Era bom, quer imensa. dizer, ele ia lhe Era levar bom. para um lugar bom de qualquer forma. Não era aquele, mas era outro lugar, talvez Aí diferente já não daquele. sei, né? Aí já não sei se era um lugar bom, mas o sentimento que eu tinha. Porque quando Sim. você. Vamos supor, você está andando na rua e você vê um vulto ali que você não reconhece, a gente É, fica inseguro, dá uma sensação, né, não é, boa. E eu, é. embora não consegui reconhecer aqueles animais, aquelas aves, eu tinha uma sensação boa, de Por instinto, felicidade. né? Por instinto você sentia uma coisa boa. Sim, muito, muito boa, muito leve. Eu queria ir, eu estava feliz e eu queria ir na direção deles, né? Mas Uhum. eu não consegui identificar se era pássaro, se era borboleta, eu não consegui identificar. Não chegou a uma Uhum. distância para eu conseguir Uhum. visualizar bem, porque em seguida apareceu esse ser Uhum. e começamos a conversar, assim, né? E eu falo, mas como que eu estou te entendendo, senhor? Conversamos alguns minutos. Eu não estou falando, não estou abrindo a boca, né? Pra falar, aí que eu percebi que era de forma telepática, através dos sentimentos, né? Uhum. Os sentimentos E, fraternos que ele tinha. uhum. E você disse que quando voltou ainda escutava a voz dele. Era dele mesmo, a mesma voz ou era outra? Sim, a mesma voz. A mesma Era, voz. era ele, continuava falando com Era você. ele. Sim, Só que você continuava. só escutava, não via mais, né? Não vi mais, só escutava. Uhum. E você ainda mantém um contato com ele, digamos, você ainda fala com ele nas suas orações? Ele fala com você ainda? Infelizmente não, Paulo. Não, né? Não. Você não escuta mais ele. Mas você se dirige a ele numa situação de necessidade, alguma coisa assim? Sim, mas eu não sinto ele. Uhum. Eu, Mas eu você, penso que eu tô muito densa, né? Esse mundo aqui eu não consigo. Talvez ele me escute, me compreenda, né? Mas assim, a lembrança assim muito boa, mas mas não você tem uma conexão. acredita que ele esteja acompanhando você, ainda apesar de você não ver? Eu não sei responder essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta para mim e eu não sei responder. Uhum. Certo. Alguém, Tudo bem. alguém deve estar, alguém deve estar é, ao nosso lado, como ele falou, que ninguém está sozinho, tudo é visto, tudo é monitorado, né? Talvez não ele necessariamente, né? Talvez Ah, tá. outros. Mas que Jesus dizia assim: até os fios das suas cabeças estão contados, não é?
Ele dizia isso. Até os fios da sua cabeça estão contabilizados. Nem ave cai do céu sem a permissão do pai, né? Quer dizer, um Sim. passarinho que não vale nada, mas está tudo ali acertado, né? Se um pássaro caiu do céu é porque tinha que cair, né? Então, mas aí abre-se um parênteses. Até para a morte cabe recurso. Sim. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser mudado. É isso que ficou muito claro para mim, que Uhum. tudo pode ser mudado. Não existe, você veio nessa vida, você nasceu lá na África, né? Você está lá passando fome, e esse aí é o seu futuro. Não é assim, Uhum. não é assim. Tudo pode ser mudado. Você nasceu no Brasil, você vai ser arquiteto, você não vai escutar de um lado. Não, tudo isso pode ser mudado. E Como? você. Ah, como? É aí que fica a pergunta, né? Como que tudo isso pode ser mudado? Está dentro de nós essa mudança, né? A força Uhum. está dentro de nós. É. De mudar, virar o jogo. Uhum. Mas a Agora, gente não sabe. você tem alguma resposta para por que que o seu gatinho teve que morrer no seu lugar? Então, eu pesquisei sobre isso, que é a resposta que eu estou buscando. Por que ele teve que morrer? Eu descobri que algumas religiões, né, afrodescendentes, elas fazem sacrifício com animais. Né? Uhum. Eu pesquisei e eu fiquei sabendo que numa situação dessa, quando uma pessoa ela está predestinada a morrer, existe sim, eles fazem sacrifício com animais para a pessoa não morrer. Uhum. Então, é a resposta que eu encontrei até agora, né, nas minhas pesquisas. Isso existe, isso é fato, e a pessoa é livrada da morte. Uhum. Existe um mistério aí que eu não tive ainda o entendimento para saber. Mas a gente sabe que existe, a gente vê nas rodovias, eu que viajei bastante, oferendas, sacrifício com animais, existe. Por quê? É, Um dos motivos pode ser esse. Né? Gostaria é, de saber, se alguém aí no canal tiver uma resposta para nós, eu gostaria de saber, né? E aí é um eu falei, mistério. um mistério, eu fiquei muito assim, chocada. Por que que o meu gato Uhum. morreu? Ele apareceu aqui em casa, ele ficou aqui uns 6 meses. Parece que ele veio só para isso. Uhum. Né? É. Nossa, eu fiquei chocada, chocada. Aí, recentemente, umas pesquisas que eu fiz, que eu quero descobrir por quê, eu descobri isso, que algumas religiões fazem sacrifício de animais para livrar uma pessoa da morte. Que é É, válido isso. é, né? E É uma boa você pergunta. desenvolveu como? Uma boa pergunta que você fez. É. Agora, você desenvolveu algum dom que você não tinha, tipo percepção de energias, premonição, cura, alguma coisa assim que você não tinha que hoje você percebe que está tendo esse sentido a mais na sua vida? Desses que você citou, nenhum. O que eu percebi é a minha facilidade com a música, Ah, em aprender a música. Ler partitura, notas musicais, é. pela minha própria dificuldade, né? Uhum. Eu estou tendo bastante facilidade. Parece que abriu-se o véu da ignorância com facilidade. É a É. única coisa que eu percebi, mas esses outros dons aí que você Uhum. mencionou, nenhum deles É. não. Você tinha medo da morte ou preocupação com a morte antes? E como é que está agora? Não, eu nunca tive medo da morte, preocupação nenhuma. Tanto que eu fui buscar outras religiões justamente por isso, porque a Igreja Católica, que eu
conhecia até então não me respondia isso. A Igreja Católica me falava que se você é bom, você vai para o céu, se você é ruim, você vai para o inferno, e se você é meia boca, você vai para o purgatório. E a gente nunca era mal o suficiente para ir para o inferno e nem bom o suficiente para ir para o céu. Então eu ficava no purgatório. Beleza, vou ficar no purgatório. Até quando? Que a gente rezava para as almas do purgatório. Eu estudei em colégio católico, de freiras, e a gente rezava para as almas do purgatório. Aí eu falava assim, mas quanto tempo essa alma vai ficar lá no purgatório? Né? Então, eram perguntas que eu me fazia e eu não tinha resposta. E quando eu fui buscar outras religiões, passei em várias, e para conhecer mesmo, né? E me encontrei no espiritismo, no kardecismo, eu vi que não. Inclusive, o meu pai, que já tinha sido falecido, eu recebi uma psicografia dele num centro espírita que eu fui, e uma pessoa que nem me conhecia e não conhecia nada de mim, eu também não conhecia a pessoa, e coisas assim que ele disse na psicografia que só ele diria para mim mesmo. Então, eu nunca tive medo da morte, tive a certeza que existe, que a gente vai para algum lugar, que um dia eu poderia encontrar com meu pai, por que não? Né? Morreu, acabou, você nunca mais vai encontrar com aquela pessoa. Poxa, você ama tanto aquela pessoa, nunca mais vai encontrar? Né? Isso não é um alento para ninguém. E, enfim, nunca tive medo da morte nem preocupação. Hoje, e a minha família também, minhas irmãs, a gente sabe que a gente só vai à vida, daqui a pouco a gente pode encontrar de novo, né? Por que não? Aproveitando que você falou sobre isso, né? Quando você foi para o outro lado, você disse que viu aquele ser e viu alguns animais, mas você viu pessoas também? Alguém que você não viu ninguém? O Não vi ambiente, ninguém. o ambiente era natural, tinha natureza, mas não tinha gente, né? Não tinha ninguém. E esse ser, né, que me recebeu lá, ele não estava lá presente como eu. Eu não sei explicar, sabe? Como eu tô aqui, você tá aí. Ele estava se comunicando comigo, mas ele estava em outra dimensão. Ele não estava ali. Eu não sei explicar como era isso, porque assim, é como se abriu uma janela de luz. Um portal, E né? eu falar, é um portal, essa é a palavra. Abriu-se um portal. Ele não estava no mesmo lugar que eu. Mas você podia ver e conversar com ele, apesar disso. Né? Sim, sim, E ele juntou as minhas mãos e segurou nas minhas mãos nessa forma. Eu estava com os braços para baixo, ele pegou minhas mãos e segurou assim e falou, né? Você vai voltar. Por que será que ele fez esse gesto? Você tem alguma ideia? Então, não sei explicar. Não sabe, Eu né? senti que ele pegando nas minhas mãos e fazendo esse gesto. Eu tive a sensação, né, de que ele pegou nas minhas mãos, mas ele não estava lá, isso eu tenho certeza, a fazenda, né, a fazenda que eu estava, ele não estava lá, porque era um campo aberto. E tinha animais lá? Apenas esses que estavam vindo ao meu encontro. Só aqueles, que você não sabe Só exatamente o que era, né? não. Mas tinha vegetação, tinha árvores, Muita. grama, Sim, flores. flores, sim. Tinha todo tipo de vegetação. Tinha montanhas ou era só um plano? Não, era plano. Era plano. Certo. Você teve alguma lembrança de outra vida que você tenha tido, alguma coisa que levasse a dar a ideia de que nós vivemos várias vidas? Alguma coisa nesse sentido, não? Não. Não, nada relativo a isso. Não. Eu acredito, sim, que já vivi em outras vidas. Eu já tive muito. Eu sou uma pessoa que. Eu não tenho preguiça de sonhar, tá? Eu sonho muito. E os meus sonhos são muito lúcidos, muito. Eu passo, às vezes, eu sonho hoje igual novela.
Aí acaba, aí amanhã eu continuo dali onde parou e vai por semanas inteiras, assim. Sempre fui assim, desde criança, sonho muito. E isso me intrigava muito quando eu era católica, né? Mas e são coisas assim muito muito real mesmo. Então eu já tive, através desses sonhos, eu já me vi em outras vidas, em outro corpo físico, em outros locais, outro nome, com outras pessoas, com pessoas que eu já encontrei nessa encarnação, detalhes assim muito preciso. Mas isso através de sonhos e na adolescência, na mocidade, né? Não nessa ocasião. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar, pesquisar e ver que existe uma doutrina que acredita nisso, não sou só eu, né? Então existe mesmo, né? Isso trouxe respostas para as minhas perguntas, né? Tá certo. Deixa eu ver aqui. Quando você estava lá com ele, conversando, você lembrava que tinha vindo, de onde tinha vindo, lembrava da sua família, da sua história de vida, ou simplesmente você gostou de estar lá, queria estar lá e não lembrava de nada? Olha, eu não lembrava de nada. Eu estava ali, gostando de tudo, curtindo tudo, maravilhosamente bem, respirando. Só a pessoa que passou por essa experiência sabe como é bom respirar. Então eu estava muito feliz, eu não lembrava de nada. Lembrava da minha filha, quando ele falou, né, que você ia voltar. Aí eu me lembrei da minha filha, da minha casa, do meu trabalho, lembrei de tudo. Eu tinha muita consciência de todo o mundo que eu vivia, né? Essa vida que eu levo aqui, eu tive consciência de tudo. Então, assim, não é como a gente pensa, o desligamento, né? Se desligou desse mundo e foi para outro. Não, isso não aconteceu. Eu fiquei muito lúcida. E eu não queria voltar porque eu sabia que aqui eu não ia conseguir respirar. E você achou ruim ter voltado depois disso? Porque tem pessoas que ficam até em depressão, porque não queriam voltar e voltaram e não aceita estar aqui. Como foi a sua volta? Você aceitou de bom grado voltar para cá ou ficou reagindo de alguma forma? Não, eu fiquei feliz de voltar. Muito feliz. Eu só fiquei intolerante, né? Os primeiros dias. Muito intolerante comigo mesma. Depois com outras pessoas. Percebi assim que eu fiquei muito intolerante. Aí que eu procurei uma amiga minha, que é psicóloga, e ela me falou isso, né? Para eu. A explicação que ela me deu: você esteve num lugar bom e você voltou para um lugar que não é muito bom. Então, procure se cuidar um pouco mais, que você vai ter essa fase de adaptação. Não, mas eu fiquei muito feliz de voltar e de estar tendo essa nova chance de me melhorar, de aprender, de estudar mais, de me conhecer mesmo, né? E a intolerância ainda estou lutando contra ela. Ainda está assim, ainda está forte em mim, já melhorou bastante, mas ainda está, é uma coisa assim que me maltrata, a intolerância. Porque o nosso mundo é muito difícil, né? Nosso mundo é bem complicadinho. É intolerância em relação ao comportamento das outras pessoas, a Sim, inconsciência sim, deles, não é? exatamente. Isso é muito. Eu vi, outro dia eu fui no meu trabalho e eu cheguei um pouco cedo, só para dar um exemplo, né? Que eram coisas que talvez para a maioria das pessoas não faz diferença. E eu cheguei cedo e estava fechado lá no meu trabalho e eu fiquei lá fora. Aí veio um cachorrinho, né? Com gravata, com coleira. Assim, de imediato já olhei para os lados para ver se tinha algum vizinho ali com o portão aberto e tal. Se o cachorrinho está ali, o cachorrinho se perdeu, né? E aí não tinha nenhum vizinho ali com o portão aberto, nada.
E aquilo me doeu, assim, profundamente, sabe? Como que um ser humano que tem um animal, deixa o animal sair, descuidou, né? O animal saiu, ele é animal, né? Então, isso me incomodou bastante, sabe? Aí, meus colegas de trabalho chegaram e tal, e eu falei, olha, esse cachorrinho aqui tá perdido. Aí eu falei assim, deve ser ali do vizinho. Ah, mas o vizinho tá com o portão fechado. Não, mas ele é dali. Aí, assim, aquilo, eu fiquei muito irritada com aquilo. Me fez muito mal essa situação, que talvez não Sei. fizesse para outra pessoa. Né? Mas eu fiquei muito sensível. E a sensibilidade que eu tenho me gera a intolerância. Eu É percebi isso. porque eu não entendi bem, porque houve uma falhazinha, mas na internet, né, mas você disse assim, o cachorro, você ficou chateado porque o cachorro tinha sido abandonado ou mal cuidado, alguma coisa assim, é? Sim, sim, isso. Eu fiquei sensível a essa situação. E Hum, aí eu fiquei pensando assim, como que um ser humano, né, dá um descuido desse, deixa o que é animal, né? é, Animal, vai ter o instinto animal de sair. E como que o ser humano não percebeu, deixou passar? Né? Ele pode ser aham, atropelado, enfim. é, Isso me deixou bem chateada, sabe? Eu fui sei. trabalhar, entrei no escritório, aí eu voltei lá fora para ver se o cachorro estava lá, sabe? Foi uma coisa que me incomodou muito. Em Uhum, outra situação, talvez não teria me incomodado. Né? Depois eu ia sei. pensar assim, não, ele é dali, vai achar caminho de volta e tal. Mas me Uhum, incomodou aquilo. sei. Então, isso é uma coisa que eu percebo assim em mim, que eu preciso melhorar. Preciso trabalhar mais esse lado, essa Uhum, minha sensibilidade, né? Para não ficar tão intolerante. é, Que aí eu já falei, poxa, que coisa chata, né? Talvez outra é, pessoa não faria diferença uma situação dessa, né? Mas é nas pequenas coisas e nas grandes mais ainda, né? uhum. É verdade. Fica difícil, né? A gente se torna muito sensível às coisas e quando vê outro agindo com insensibilidade, né, a gente fica chateado muitas vezes. Bem, você falou que existia uma diferença de 72 horas em relação às coisas daqui, em relação às coisas de lá. Eu não entendi muito bem. Como assim? Aqui a gente está atrasado 72 horas, é isso? E eles lá sabem das É, coisas antes? sim, as coisas E por acontecem que 72 horas? Como você chegou a essa conclusão? pelos fatos, né? É 2 dias, né? Uma média. As coisas acontecem lá, 2 dias depois acontece aqui. Sempre é assim. Meu gato morreu 2 dias depois. Hum, Depois de que eu já tinha melhorado. Assim, uma semana depois, que eu já estava medicada, que já tinha voltado a respiração, melhorado, tudo. Aí, 2 dias depois disso, ele morreu. Quando aconteceu isso comigo, 2 dias, eles me falaram assim, que para mim não me preocupar, é questão de documentos para levar no trabalho, porque eu estava doente, estava faltando trabalho. Eu tinha que justificar porque eu estava faltando no trabalho. E eles me falaram uhum. assim, não se preocupa, que tudo isso nós vamos te ajudar, você vai resolver. Né? Já estava resolvido lá. E 2 dias depois eu consegui os atestados, os documentos todos, os exames, tudo. Então, tudo aconteceu assim, que eles me falaram que ia acontecer lá, acontecia 2 dias depois aqui, sucessivamente, sabe? Então Então, seria 48 horas em vez de 72? é uma média, sabe? Ou 48 ou Entre 48 a 72. 72 horas. Isso, é. Uhum. 2 dias antes de acontecer isso comigo, tem um primo meu, bem distante, até nem muito distante. Ele teve, alguém na família dele, eu acho, ele não, alguém na família dele teve Covid e essa pessoa tomou os medicamentos e curou e tal, e sobrou os medicamentos. E ele pegou e levou para minha irmã.
os medicamentos que sobraram, porque eram muitos. E eram medicamentos para Covid. Porque ele levou para minha irmã, porque ele sempre estava lá, meu cunhado estava acamado, tinha vida vegetativa, e ele sempre estava ajudando, e ele levou esses medicamentos lá de Covid. Lá ninguém tinha Covid. 2 dias antes de acontecer isso comigo. Então, quando a minha irmã telefonou em casa e soube que eu estava assim, 2 dias antes, ela já tinha os medicamentos lá. E ela aí mandou para mim tudo, que eu fui no hospital, fiz exame e confirmou que eu estava com lesão no pulmão, estava com Covid, tudo. Ela já mandou os medicamentos aqui para mim. Isso depois eu fiquei sabendo, né? Depois que eu fiquei sabendo, que foi 2 dias antes. Tudo acontecia 2 dias antes. 2 dias antes. Sabe? É um negócio assim, não sei me explicar muito bem. Aí outro dia eu estava estudando na doutrina espírita, que Kardec falava isso, que o mundo espiritual, eles com um intervalo de 72 horas, a média, né, de 72, 48, que as coisas acontecem no mundo espiritual, depois acontece aqui. E depois eu olhei também, as pessoas assim, tem premonição, que vai pegar um avião e chega na hora não dá certo, e o avião cai e a pessoa sobrevive e tal. Sempre tem esse prazo aí. É 2 dias antes, é 48, é 72 horas, é mais ou menos esse prazo que tem. Pelas pesquisas que eu fiz, né? É mais ou menos isso que acontece. É porque o tempo que eu fiquei lá, para mim pareceu horas, né? E acredito que foi segundos ou minutos, talvez, aqui. Ok, era praticamente essas as perguntas que eu tinha, né? E eu quero até aproveitar agora para dizer que, como você escreveu um livro, deve ter muito mais detalhes nesse livro, porque a gente sempre, né? O livro é sempre melhor que o filme, né? Tem muito mais detalhes. É verdade. E a gente vai colocar na descrição desse nosso vídeo, do seu relato, todos os links, né? O link para o livro digital, o link para o livro físico, quem quiser comprar, adquirir, a gente vai colocar lá na descrição. Você já enviou para mim, né, no e-mail, aqueles links. Se tiver mais alguma coisa, você pode enviar também. Se quiser deixar um contato seu, algum e-mail, alguma coisa assim, você também me avisa pelo WhatsApp, diz qual é, que aí eu coloco na descrição, que as pessoas vão poder não só ter acesso ao livro, e se você quiser também discutir essas respostas, né, que você fez aí, alguma indagação, tipo, se alguém souber por quê e tal, pode contribuir aí com esse debate, né? Então, só mandar para mim que eu coloco na descrição, tá certo? Tá certo. Eu agradeço muito você, Paulo, pela oportunidade de estar aqui. Eu vou mandar o Instagram, acho que o Instagram é mais rápido. Se bem que lá no livro tem também a descrição. E então, quem quiser também entrar em contato comigo, será um prazer. Que eu puder ajudar, conversar, tirar dúvidas. Que a gente tem muitas dúvidas, na verdade, né? Somos muito limitados, estamos muito limitados, todos nós. E a vida é um aprendizado. Né? Estamos aqui para aprender sempre. E estou muito feliz de estar aqui. É uma das poucas também felicidades que nós temos nesse mundo. E nós também estamos muito felizes por ter essa oportunidade de lhe conhecer seu relato. Né? Sempre enriquece muito. A gente está aqui para isso, né? Discutindo isso e ouvindo relatos para aprender, né, mais sobre quem nós realmente somos através da experiência de outras pessoas. E troca de experiência também. Quem já teve vai consolidando, né, aquelas suas impressões a partir do que os outros vão falando e tal. Aí, sobre o seu livro, eu ainda queria lembrar, né, as pessoas que estão nos escutando agora, que você tem um plano de, com a renda desse livro, você desenvolver algumas obras sociais, né? Então, quem quiser lhe ajudar, eu até já fiz aqui o seguinte, teve um lançamento de um livro aqui, de Denise Cury, ela lançou um livro aqui no nosso canal, e
ela na época ainda não tinha como fazer esse livro se tornar físico para ir para as livrarias e tal. Então ela fez uma campanha e quem recebia o livro tinha atrás da capa um meio dele contribuir financeiramente, né? Um Pix, uma conta bancária, uma coisa assim, que ele pode contribuir para que aquele livro se torne físico, possa ser editado. E ela conseguiu doações suficientes para publicar o livro na editora e depois voltou no canal e mostrou o livro e tá lá o link também no canal, no vídeo dela, para quem quiser comprar o livro, mas ela conseguiu fazer a edição. Então, uma sugestão que eu lhe dou é essa também, se você quiser divulgar, né, junto com os links, um meio que as pessoas possam contribuir para que você possa publicar esse livro, aí você coloca lá e a gente tem certeza que esse livro não só vai ajudar as pessoas a terem mais consciência sobre a existência, mas também ajudar outras pessoas materialmente, né, através da venda do livro, que você vai fazer aí suas obras. Sim. Eu gostaria, sim, eu vou mandar para você um link onde as pessoas possam contribuir, porque aqui na minha cidade eu consegui um local onde eu possa fazer o lançamento do livro, consegui gratuito, o local, um evento, tudo certinho, mas eu não tenho livro físico. Então eu gostaria muito de tive essa ideia de publicar um livro físico e vender por um valor simbólico e com essa para que todos possam ter acesso e com esse dinheiro reverter, né, em ajuda material mesmo para as pessoas que estão desempregadas, que estão passando, que sofrem mais do que nós. Eu sempre falo isso, né? Tem muitas pessoas que sofrem mais do que nós. Todos nós sofremos, mas tem uns que sofrem mais, principalmente as coisas materiais que a gente pode, como eu falei, né, a fome, né, matar a fome das pessoas. Nós já fizemos vários trabalhos sociais aqui, junto com os moradores de rua. Eles têm fome, né? Eles só têm fome. Sem comida ninguém vive, né? Agradeço muito, Paulo. Obrigado, Giselda. A gente que lhe agradece, porque se existe a fome física, que a gente tem também que ajudar a saciar, mas a fome espiritual, a fome de amor, a fome de compreensão nas relações também é forte. Quando você traz então essas mensagens aí, também nos sacia um pouco da nossa ansiedade, da angústia de viver, né? Então, é uma fome também. E aí a gente também se sacia nesse sentido. Então, muito obrigado e que você tenha sucesso aí no lançamento do livro, na sua vida, nas suas mudanças também para melhor e possa também ajudar muita gente daqui para frente. Obrigado. Muito obrigada.